Fala pessoal, Diego Pereira por aqui para mais um vídeo para o nosso canal Fala aí Diego, para a gente falar da derrota do Arsenal para o Manchester City, 2-0 na decisão da Carabao Cup. Uma derrota ridícula, né? Mais um jogo patético do Arsenal, uma das atuações mais pífias de toda a temporada, sem dúvida nenhuma. Um time medroso, um time covarde, um time que não teve hombridade de entrar em campo hoje tentando o mínimo para conquistar esse título, com vários erros, né, desde a escalação imbecil do técnico Arteta, né, que não ganha nada desde praticamente quando chegou no Arsenal, com aquele título ridículo da FA Cup. Ele acha que talvez já tenha feito demais, ou os vice-campeonatos das últimas 3 temporadas, talvez para ele já seja muito bom, já seja o suficiente, porque você querer entrar com o goleiro reserva numa decisão contra o Manchester City, você deixar o Eberechi Eze no banco, depois de tudo que o Eze vem fazendo, demonstrando, fez muito no jogo contra o Bayer Leverkusen nas oitavas de final da Champions, enfim, não dá para entender o que aconteceu, o que passa na cabeça do Arteta. Uma escalação completamente idiota, colocando o Kai Havertz para armar o time, enfim, são coisas assim. A gente não tem praticamente nada para falar sobre o jogo. A gente não tem nada para falar sobre o jogo, porque o Arsenal jogou 15 minutos de futebol, quando numa única chance chutou 3 vezes no gol e o goleiro reserva do Manchester City fez 3 defesas em sequência. Porque nem para fazer o gol em uma dessas 3 oportunidades o time teve o mínimo de capacidade, né? Então, mais uma derrota, mais uma pipocada, né? O Arsenal vê o Manchester City, se caga nas calças, essa que é a verdade. E muito além, né, dessa derrota, muito além de uma derrota, de uma simples derrota, tudo que envolve a temporada, né? O Arsenal tinha aí 4 títulos em disputa, brigando por 4 títulos, e esse talvez fosse o mais fácil de ganhar, porque a gente está falando da Carabao Cup. Dos 4 títulos que o Arsenal disputa na temporada, o Arsenal já estava na final, era só um jogo único, era só vencer, né? Vem de um momento melhor, é líder da Premier League, se classificou para as quartas da Champions, o seu adversário caiu para o Real Madrid, tomando um baile do Real Madrid nos 2 jogos, com show do Valverde, com show do Vinícius Júnior. E o Arsenal não conseguiu fazer absolutamente nada. Foi amplamente dominado, principalmente no segundo tempo, e tomou 2 gols numa falha estúpida do goleiro queridinho do Arteta, o qual ele disse, se eu não estiver enganado, para Sky Sports depois do jogo, que seria muito injusto não escalá-lo. Arteta, me diz uma coisa, é justo você fazer essa escalação para agradar o seu goleiro reserva quando você tem uma torcida que almeja por títulos há tanto tempo? Quando tem em disputa um título que o Arsenal não vence há 33 anos? É justo com o torcedor, será? Eu acho que não, né? Eu acho que o torcedor já está de saco cheio. Eu acho que o torcedor já teve paciência demais com o seu trabalho. É muito bom? Com certeza. O Arsenal mudou de status nos últimos anos. Virou um time muito competitivo. O trabalho é muito bom. Só que o trabalho só vai ser perfeito com títulos. E esses títulos não estão vindo, né? São 3 vices aí nas últimas 3 temporadas da Premier League. E agora, na maior chance que a gente tinha de ser campeão, você pisou na bola, fez tudo errado, né? Deixou o Eberechi Eze no banco o tempo inteiro. Aí depois sai a informação, o Eze talvez vai ser cortado da seleção porque tá com problema na panturrilha. E pra que esse cara foi pro jogo se ele não podia jogar? O Arsenal precisa parar com esse negócio de fazer tanto mistério e o Arteta ficar com conversinha furada em coletiva pré-jogo, sem dizer quem vai jogar, quem pode jogar, quem tá machucado, quem não tá. Pra que isso? O torcedor tá de saco cheio disso. Aí todo jogo tá faltando alguém no banco. Um jogo que você não tem o Ben White, um jogo que você não tem o Timber, não tem o Odegaard. Aí agora você tem o Eze no banco, mas você não pode usar, porque tá machucado.
Sério, gente. Sério, é bem frustrante. É bem frustrante, inclusive, pelo que ainda tem pela frente, né? Porque o Arsenal ainda tem um confronto direto contra o Manchester City na Premier League. O Arsenal, o Manchester City ainda tem um jogo a mais, um jogo a menos, né? Então ainda tem chance, né? De encostar ainda mais no Arsenal. Mas talvez a única peça que falte aí nesse quebra-cabeça para o Arsenal conseguir destravar e ser campeão é vencer grandes jogos. Porque o Arsenal até corrigiu aquela coisa de perder pontos idiotas, né, para times pequenos, mas o time não consegue corrigir esses duelos gigantes, né? Toda vez que pega o Manchester City é essa palhaçada. O melhor resultado que a gente consegue é um empate dentro de casa, correndo atrás ainda. Teve aquele 5-1, ótimo, maravilhoso. Mas aquilo ali me parece bem mais um ponto fora da curva do que a realidade. Perdemos e é muito frustrante. É muito frustrante ver o quanto a nossa comunidade se mobilizou para esse jogo. A comunidade do Fala Gunner se reunindo em vários estados do Brasil para acompanhar esse jogo junto, a torcida saindo do ambiente de internet para se encontrar fisicamente em um ponto de encontro para poder assistir essa final e comemorar. E o Arsenal não foi nem competitivo nessa final, gente. Patético, uma atuação ridícula. Uma atuação ridícula. Uma das piores atuações que eu vi do Arsenal nos últimos anos. Tomando embaixadinha do Cherki. Vendo o Bernardo Silva tirando sarro da nossa cara. É isso, meus amigos. Eu não tenho muito o que falar, eu não vou falar de tática, eu não vou falar de nada, eu não vou dar nota para jogador nenhum, porque ninguém foi bem. Bom, é isso, pessoal. É esse o vídeo de hoje, bem incomum, bem diferente do que eu tô acostumado a fazer. Eu já tinha feito um vídeo diferente pré-jogo, mas eu tava bastante confiante. Tava me preparando para viajar, tava de saída, e cheguei em casa, assisti o jogo lá onde eu estava, e cheguei em casa e falar a verdade, nem queria fazer o vídeo. Porque é bem frustrante mesmo, é bem frustrante. Finalzinho de domingo bem chato, né? Para nós torcedores do Arsenal, que agora volta a ser chamado de pipoqueiro, né? É impressionante. E muito por conta das péssimas escolhas do nosso treinador, de erros individuais e de muito medo, muita covardia. Esse time hoje foi ridículo. Bom, se você puder deixar um like aí nesse vídeo, compartilhar nos grupos, se inscrever aqui no canal, rumo à meta de 300 inscritos. Te agradeço demais e vamos juntos, né? Agora é tentar juntar os cacos aí e pensar no Bournemouth no próximo confronto do Arsenal e o próximo compromisso do Arsenal depois da data FIFA. Tamo junto, forte abraço, valeu!